Olá, gente! Primeiramente, boa noite, tudo bom? Meu nome é Dara, eu sou enfermeira. Atualmente, eu curso o quarto semestre do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida pela Universidade Franciscana, aqui em Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer, então, a organização do Congresso por ter me cedido esse espaço para que eu possa falar um pouquinho sobre o que eu tenho desenvolvido nesse quase 2 anos de mestrado, qual o meu trabalho e o porquê, qual a importância de desenvolver esse tipo de trabalho, para a gente conseguir, então, conversar nessa noite, nessa palestra de mais ou menos 40 minutinhos. Eu trouxe alguns slides, eu vou ficar aparecendo ou nesse cantinho de baixo ou no cantinho de cima, enfim, onde eu ver que vai ser melhor para vocês conseguirem visualizar o que está escrito na tela do computador. E aí a gente vai trocando, então, esse papo ao longo da noite, certo? Aqui eu trouxe para vocês, então, um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu faço parte do projeto Vida, Vivendo com Diabetes e Autocuidado. Ele é um projeto coordenado pela minha orientadora, professora doutora Elisângela Colpo. Ele está vinculado a um mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, que está anexado, então, na Universidade Franciscana. Eu sou co-orientada junto com a professora Elisângela, minha co-orientadora é a professora Francine Carla Cadonà, sou bolsista do mestrado pelo programa do CNPq e vem falar um pouquinho então sobre o efeito protetor da Linum usitatissimum em células da micróglia, um estudo in vitro. O que é a Linum usitatissimum e o que são as células da micróglia? A gente vai discutir um pouquinho, né, agora ao decorrer da nossa palestra. Então, eu trouxe aqui para você sobre um pouquinho o que é a Linum usitatissimum, né? A Linum usitatissimum nada mais é do que a linhaça. Ela é uma família, então ela é uma planta pertencente à família das lineáceas, dos grupos das oleaginosas. Ela tem origem na Ásia. Ela tem, então, registros de cultivo e uso desde 9.000, mais ou menos, antes de Cristo. Então, ela é uma planta bem antiga, já bem enraizada na nossa cultura. Hoje em dia ela é considerada um superalimento. Lá pelos anos 2000 ela já foi categorizada como um superalimento, e a gente vai entender um pouquinho do porquê que ela foi categorizada como um superalimento, certo? Da casca da linhaça, a gente retira a fibra do linho. Sim, a linhaça, ela é, então, das matérias-primas para a fabricação do tecido do linho, que é um tecido um pouco mais nobre, né? O Brasil, então, tem características climáticas e de solo para que essa produção ocorra, mas a sua produção ocorre quase que exclusivamente aqui no sul do Brasil, ali em Paraná, Santa Catarina e estado do Rio Grande do Sul, devido ao nosso clima, né? Onde a gente tem um inverno bastante rigoroso, que é propício, então, para a produção da linhaça. Aqui eu trouxe para vocês uma fotinho da linhaça, né, para elucidar, caso alguém não conheça. Ela é uma plantinha que tem uma florzinha azul, bem bonitinha. As sementes dela podem variar de dourada a marrom, dependendo do tipo de cultivo que ela tiver. Dependendo do tipo do solo e do tipo de clima, ela pode variar um pouquinho na percentual de concentração química dela, mas não varia muito, certo? Então, o que torna a linhaça um superalimento, né? Qual é a composição que torna ela esse alimento tão rico que é fonte hoje em dia de inúmeras pesquisas? A linhaça é um dos poucos alimentos que contém o ácido alfa-linoleico, que a gente vai ver um pouquinho o que é e qual é a importância, né? Então, a linhaça é composta por cerca de 41% de ácidos graxos poliinsaturados, e aí entra o ácido alfa-linoleico, certo? Cerca de 20 a 25% de proteínas, como arginina, ácido asparmático e ácido glutâmico. Fibra, cerca de 28%, contendo, então, fibras solúveis e insolúveis, que a gente sabe hoje em dia que a gente deve consumir fibras diariamente, junto com uma ingesta hídrica adequada, tá? E ela é também fonte de outros inúmeros nutrientes, como vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio, potássio, cálcio, fósforo e outros macro e micronutrientes, certo?
Então, o que que acontece no ácido alfa-linoleico, né? Que ele é um ácido graxo essencial e substrato para a síntese de ácidos graxos ômega 3 de cadeia mais longa e mais insaturadas, certo? O que que acontece? Quando a gente consome o ácido alfa-linoleico, ele converte esse ácido alfa-linoleico em outros ácidos graxos ômega 3 essenciais para o nosso desenvolvimento cerebral, tá? E a gente só conseguiria isso, esses ácidos graxos ômega 3, através do consumo, muitas vezes, de peixe de águas profundas e frias, o que acaba que para nós, população brasileira, ou até mesmo de outras regiões do mundo, se torna algo que não é de fácil acesso devido ao valor comercial que um peixe desses tem e também que ele não é consumido então in natura, né? Ou seja, ele não é consumido na forma original, não é fresco muitas das vezes, certo? Aqui eu trouxe um estudo de 2022 que nos trouxe que há uma necessidade então de fontes sustentáveis de ácidos graxos ômega 3 biologicamente ativos. E a linhaça contém então essa necessidade, né? Ela contempla essa necessidade de fontes sustentáveis, porque ela possui esse ácido graxo ômega 3, que é super saudável para a nossa saúde cerebral. E aí, por que nós falamos em saúde cerebral e o porquê que a linhaça ela é muito utilizada e muito falada para a nossa saúde cerebral, tá? Por causa das células da micróglia. Células da micróglia, elas nada mais são do que macrófagos residentes no tecido cerebral e que estão envolvidos em processos fisiológicos e patológicos do nosso sistema nervoso central. Hoje, se a gente for analisar os últimos estudos, relaciona-se muito doença do Alzheimer e Parkinson e demais declínios cognitivos com a atuação da micróglia, né? Porque a micróglia, ela tem origem lá na fase embrionária, onde os progenitores de células gliais migram do saco vitelino para o cérebro em desenvolvimento e dão suporte para que a homeostase cerebral aconteça e para que as sinapses e outras funcionalidades do cérebro ocorram. Mas quando que a micróglia foi descoberta, né? Ela foi, entre aspas, descoberta lá no início do século XIX por um neurocientista espanhol que se chama Pio del Rio Ortega, que ele, entre aspas, descobriu a micróglia porque antigamente já se sabia que existia um tipo de célula parecida com a micróglia, porém achava-se que ela era igual aos neurônios e os astrócitos. E não, lá em 1919 ele disse: não, tem um terceiro elemento do nosso cérebro, que são as células da micróglia, que distingue-se formalmente então dos neurônios e dos astrócitos. E isso então desencadeou toda uma pesquisa que culmina até hoje. A micróglia ela é muito estudada e muito pouco se sabe de todo o processo que ela está envolvida, sempre são necessárias novas atualizações sobre a micróglia, porque ela realmente é uma célula que a gente percebe que está envolvida em inúmeros processos fisiológicos e patológicos, tá? E aí, o que acontece? Por a micróglia conter essa funcionalidade muito específica, ela é o principal braço de defesa contra as lesões e contra as doenças no nosso sistema nervoso central, representando cerca de 10% do total de células lá no nosso córtex cerebral, tá? Porque quando a micróglia ela detecta algum patógeno ou alguma alteração no microambiente cerebral, ela, por meio de seus receptores, recebe um sinal de alerta, né? E o seu fenótipo vigilante é ativado, ou seja, bom, vou cuidar que aqui é onde eu tô inserida, pode ser que tenha algum patógeno, alguma alteração que eu vou precisar ativar minha funcionalidade e fazer esse suporte, né, fisiológico para que eu consiga restaurar o equilíbrio, tá? E aí ocorre com isso, então, a liberação de inúmeras citocinas que modulam a resposta de outras células do sistema nervoso central para que consiga, então, fazer todos os processos químicos que estão envolvidos no equilíbrio e na recuperação homeostática do meu cérebro, certo?
todo esse processo, então, culmina na indução da inflamação. A gente sabe que a inflamação, ela é algo fisiológico do nosso corpo. Quando a gente tem alguma lesão ou alguma doença, é natural que a gente tenha um processo inflamatório, que é fisiológico, controlado e temporário, que retorna ao seu estado progressivamente, né? O corpo, ele consegue se manter em equilíbrio progressivamente, certo? Ele vai conseguindo restaurar esse equilíbrio. O problema tá quando esse processo inflamatório ele se torna exacerbado, não é mais controlado, não é mais temporário, ele já tá por um longo período e ele não consegue mais retornar ao meu estado homeostático, tá? Ou seja, ele fica em déficit permanente, certo? Ou por um período mais longo ou permanente para o resto da vida, tá? Dependendo do tipo de declínio cognitivo ou do tipo de doença neurológica que a gente esteja falando. E aí, por isso que a micróglia, então, ela tem um papel central tão importante na mediação dos riscos genéticos para as doenças neurodegenerativas, tá? E esse comportamento dela na mediação dos riscos para doenças neurodegenerativas está relacionado ao seu perfil fenótipo, né, e molecular. Porque no estado homeostático, a micróglia ela expressa alguns marcadores específicos que são utilizados para identificar quando ela está no seu estado basal, certo? Quando ela está tranquila ali, quando ela está calminha, não está apresentando nenhum tipo de dano, não está encontrando nenhum patógeno, nenhuma alteração, ela expressa esses marcadores para dizer que está tudo bem, certo? Então, quando submetida a uma disfunção do metabolismo mitocondrial, a micróglia ela torna-se importante fonte de espécies reativas de oxigênio, desencadeando então o estresse oxidativo e potencializando danos neurais. Então, o que é essas espécies reativas de oxigênio? Antigamente a gente chamava ela de radicais livres, né? Hoje a gente sabe que não é mais tão utilizada essa nomenclatura, que a gente usa então espécies reativas de oxigênio. Mas o que é o estresse oxidativo, né? Por que ele fala muito sobre a nossa saúde, tanto neurológica quanto sistêmica, né? O estresse oxidativo ele é um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio sobre os nossos radicais livres e a capacidade do organismo de neutralizar ou reparar os danos que foram causados por esse desequilíbrio. E aí a gente tem um sistema no corpo que se chama sistema antioxidante, que ele pode ser endógeno ou exógeno, ou seja, eu produzo ou eu tenho que ingerir alimentos que me deem antioxidantes para que eu consiga fazer esse meu sistema funcionar perfeitamente. E aí, em alguns casos, esse acúmulo de espécie reativa de oxigênio compromete esse sistema antioxidante e estimula a ativação de fatores pró-inflamatórios, principalmente ali o fator de necrose tumoral kappa-beta, que estabelece então um ambiente de inflamação crônica, certo? E aí como é que a gente vê isso? A gente repara muito isso em estados hiperglicêmicos, ou seja, quando eu tenho uma hiperglicemia não tratada, seja ela causada por um diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 ou diversos outros tipos de diabetes que já existem categorizados hoje em dia, ocorre então uma geração excessiva dessas espécies reativas de oxigênio por meio de múltiplas vias metabólicas. E aí esse meu sistema antioxidante é como se ele ficasse sobrecarregado e acabasse falhando, né? Ou seja, ele falha e aí esses subprodutos acabam que se tornando tóxicos para o meio ambiente neurológico, tá? E nesse cenário, então, a micróglia adota um perfil pró-inflamatório, ou seja, ela não tá mais naquele fenótipo dela de vigilância ativa, ou seja, ela não tá ali para cuidar, ela se torna pró-inflamatória e acaba contribuindo então para a disfunção sináptica, morte neural e progressão de doenças neurodegenerativas e déficit cognitivos no geral, tá? E aí a gente então tem então o objetivo geral desse meu trabalho, que após toda essa explicação sobre a linhaça, sobre as células da micróglia, sobre os estresses oxidativos, a gente buscou então investigar o efeito protetor da linhaça nas células da micróglia em um meio hiperglicêmico. Por quê? A gente sabe hoje em dia que as doenças neurodegenerativas causadas pela hiperglicemia mal controlada,
elas são doenças que estão presentes no nosso cotidiano, né? A gente sabe que é algo que nós vamos ter que aprender a lidar e a gente tem que achar meios naturais ou menos sintéticos possíveis para que a gente consiga, então, mitigar os danos causados por essa neurodegeneração ou doenças neurodegenerativas, certa? E aí, junto com isso, a gente pensou, então, a partir das células da micróglia, tratadas com diferentes concentrações da linhaça e expostas ao meio hiperglicêmico para que a gente conseguisse, de alguma forma, simular como seria o cérebro de uma pessoa que tem hiperglicemia mal controlada, o que a gente conseguiria ver com o uso da linhaça. Então, a gente pensou em avaliar a viabilidade e a proliferação celular, ou seja, será que essa linhaça ela não é tóxica? E se ela for tóxica, será que ela consegue proliferar as minhas células, né? Ou seja, será que ela faz bem para a minha saúde cerebral? Mensurar o estresse oxidativo, ou seja, ok, eu tenho a liberação de um estresse oxidativo quando eu tenho o acúmulo de espécies reativas de oxigênio. E aí a minha linhaça ela consegue conter ou eu consigo mensurar o quanto desse estresse oxidativo eu contive com o uso da linhaça e determinar principalmente o perfil da segurança da linhaça, porque muitas vezes a gente pode achar que a célula está morrendo por causa da micróglia e ela poderia estar morrendo por causa da linhaça, então a gente precisa determinar esse perfil da segurança justamente para a gente saber se está tudo bem usar a linhaça nesse meio de cultivo. E aí eu trouxe a metodologia, então, que eu usei de forma bem resumida para vocês, só para a gente conseguir entender como que foi feito todo esse trabalho. Ele foi um estudo experimental in vitro de abordagem quantitativa utilizando as células da micróglia da linhagem BV2, que elas são provenientes de camundongos. Essas células foram adquiridas lá do Banco de Células do Rio de Janeiro, certo? Onde elas foram cultivadas em um meio de cultura próprio, que é o RPMI 1640, foram suplementadas com 1% de EPS, 10% de soro fetal bovino e penicilina, onde elas foram incubadas lá na nossa estufinha a 37 graus, com 5% de CO2, até atingirem a confluência ideal para que eu conseguisse utilizá-las para fazer os meus experimentos, tá? As células da BV2, elas foram colocadas, então, dentro dos poços numa concentração de 5 vezes 10 na 4 células por poços para 24 horas e 2 vezes 10 na 4 células poços para 72 horas, tá? Por quê? Como as células elas vão estar ali recebendo tratamento, expostas àquele tratamento por determinado período de 24 a 72 horas, pode acontecer que elas cresçam tanto, se eu colocar a mesma quantidade de 24 para 72, elas cresceriam tanto que morreriam. Então a gente coloca um pouco menos de células em cada poço para que quando acabe as 72 horas elas ainda estejam, entre aspas, confortáveis, né, no ambiente onde elas estão. Não que elas vão estar confortáveis, porque elas vão estar estressadas por causa da glicose que foi adicionada, né? Mas o estressor dela não seria a falta de espaço, certo? Após isso, então, elas foram expostas à concentração inibitória média, que é uma medida usada para quantificar a potência de uma substância de inibir, ou seja, de baixar uma função biológica ou bioquímica de 50%, tá? Ou seja, a gente utilizou nesse caso a glicose, certo? E aí, como é que se deu, então? Depois que elas foram expostas a essa concentração inibitória média de 50, ela foi associada a diferentes concentrações da linhaça. No caso, 50, 100, 250, 500 e 750 microlitros durante 24 e 72 horas. E também foi realizado o tratamento com a utilização da linhaça sem a utilização da glicose, com vista a analisar aquele perfil de segurança que eu havia falado antes das concentrações de glicose, para a gente ver que, para a gente ter certeza que as linhaças não acabariam por si só matando as células da micróglia, tá?
Aqui eu trouxe para vocês algumas fotinhos. Essa aqui eu tirei do meu celular quando a gente estava lá no laboratório, vendo no microscópio. Ela tá com uma lente de aumento de 20%. Essas outras duas aqui eu tirei elas do Google, só para vocês terem uma noçãozinha melhor, né? Elas também, essa aqui também foi tirada no microscópio, e vocês percebem que elas têm uma característica bem própria delas, né? Que é quando ela está com o núcleo e suas ramificações. Aqui embaixo a gente tem quatro estágios dela, que é quando ela está em homeostase, ou seja, ela está de buenas, que nem a gente diz aqui no sul. Ela tá de boas, né? Ela tá garteando ali, comendo uma bergamotinha. Então, ela tá de boas, ela tá em estado homeostático. Depois, a gente tem o estado reativo dela, ou seja, ela tá no estado ativado, ela tá reagindo a algum estímulo, seja patológico ou alteração. A gente tem a ameboide, que é quando ela tá tão ativada e tão perdendo seu fenótipo que ela acaba se tornando ameboide. Tem uma fórmula ameboide, então vocês podem ver que ela não tem mais aquelas ramificações bonitinhas que ela tinha antes. E aqui a gente tem a hiperramificada, que é quando ela recebe extremamente ativações, né? E isso aqui também é ruim. Então, para nós, o que nossas micróglias deveriam fazer é elas estarem em homeostase e em reativação, né? Porque seriam os dois estados fisiológicos e homeostáticos da minha micróglia. Como que eu cheguei, então, até os tratamentos da linhaça? Aqui eu coloquei para vocês a linhaça desengordurada marrom, porém foi utilizado outros tipos de linhaça também. Porém, como eu trouxe os gráficos mostrando para vocês da linhaça marrom, eu trouxe também como que foi feita a metodologia para poder fazer a diluição. Então, foi pesado 0,03 gramas de linhaça desengordurada, utilizando uma balança analítica, e em seguida foram adicionados 10 ml de solução PBS, aonde essa mistura toda, né, foi submetida a uma agitação em agitador magnético com aquecimento a 60 graus durante 10 minutos. E, por fim, toda essa solução foi filtrada utilizando membranas para esterilização, para que quando a gente colocasse elas em contato com as células não tivesse a contaminação por micro-organismos e acabasse, então, afetando os resultados do nosso estudo. E o que nós temos até agora, né? Aqui eu trouxe, vamos dizer, a ponta do iceberg para vocês, só para demonstrar, então, quais são os planos e quais são já os achados que a gente teve durante todo esse tempo. Aqui eu trouxe para vocês o controle da glicose, ou seja, é aqui que mostra se realmente a glicose mata as células da micróglia, e aqui a gente pode ver que mata realmente, ou seja, quando eu tenho só a linhaça, eu tenho uma confluência de 100%, e quando eu ativo elas com a glicose, ocorre uma morte de quase 50% nessa célula, certo? Aqui eu trouxe o perfil de segurança das células o perfil de segurança de células e com concentração de linhaça, ou seja, aqui tá só a célula e a linhaça sem utilização de glicose, para que eu conseguisse fazer aquele perfil de segurança, e mostrou que realmente a linhaça sozinha ela não mata as células, ela, por contrário, ajuda na proliferação e na viabilidade das células da micróglia. E aí a gente consegue ter noção disso, porque esses asteriscos representam para nós significância estatística, ou seja, quando eu coloquei lá no Prisma os dados para poder fazer as análises, ele deu uma significância estatística, quer dizer que sim, a nossa linhaça ela é segura para ser exposta nas células da micróglia. E aí nós vamos para os próximos dois gráficos que nos mostram, então, que as células da BV2, quando expostas a um meio hiperglicêmico e tratadas com linhaça desengordurada, elas também têm um aumento na proliferação, ou seja, a glicose matou, que nem a gente viu aqui nesse primeiro gráfico que eu mostrei. Porém, quando a gente adiciona a linhaça conseguiu, então, reverter esse dano e fazer com que as células proliferassem, né? Aqui, então, 24 horas e aqui 72 horas. Nas duas ocasiões, então,
teve uma melhora significativa na nossa proliferação celular. E o que isso tudo significa, né? Que a linhaça, então, ela demonstrou realmente um efeito protetor sobre as células da BV2 em um ambiente sobre condições hiperglicêmicas, ou seja, elas conseguiram, eu consegui comprovar através dessas pesquisas o que outros cientistas já estavam nos falando, que realmente a linhaça tem um efeito protetor, né? E aí eu consegui mostrar agora, então, em células da micróglia, que a linhaça tem também efeito sobre as células da micróglia. Na concentração de 50 microlitros do tratamento da linhaça, a viabilidade celular aumentou significativamente, indicando um possível efeito neuroprotetor e antioxidante, certo? E mesmo em concentrações glicêmicas elevadas, a presença da linhaça, manteve também a viabilidade mais alta, sugerindo então que os compostos bioativos da linhaça podem atenuar os danos induzidos pela hiperglicemia, o que nos traz uma esperança então de ter achado uma maneira de reduzir ou atenuar os danos induzidos pela hiperglicemia nas doenças neurodegenerativas ou nos déficits cognitivos. E aí o que tudo isso diz? Diz que realmente a linhaça ela se provou um superalimento, já que ela conseguiu reverter um dano causado por um agente estressor, que no caso seria a glicose em alta concentração no nosso ambiente cerebral, e que hoje em dia a gente teria então uma fonte muito mais sustentável e renovável, né, quando a gente fala então de compostos bioativos e principalmente ali em ácidos graxos essenciais. Eu trouxe aqui, então, em caso de dúvidas, meu Instagram e o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo caso tenham alguma dúvida ou queiram dar alguma sugestão, enfim, tirar um esclarecimento. Gostaria de agradecer mais uma vez aos organizadores do congresso, agradecer a vocês que ficaram aqui comigo durante esse tempinho que a gente está junto e que me oportunizaram, então, falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a minha orientadora Elisângela Colpo e a minha orientadora Francine Cadoná por terem me apoiado durante todos esses quase 2 anos de mestrado, e principalmente a Universidade Franciscana, que me deu todo o apoio necessário, todo o aparato necessário junto com o CNPq para que eu conseguisse desenvolver a minha pesquisa. Muito obrigado.